do livramento condicional, indulto e comutação da pena. Artigo 545. Nos casos de livramento condicional, indulto e comutação de pena, sempre que possível, o juiz competente encaminhará ao Conselho Penitenciário as informações, documentos e informações. Inciso 1. Petição ou ofício, se for o caso, com a qualificação completa do requerente e a indicação do presídio em que se encontra o interessado. Inciso 2. Indicação da situação processual do interessado, definida ou indefinida, dos processos findos, número do feito, comarca, artigo da condenação, pena imposta, e dos processos em andamento, com certidões que mencione a fase em que se encontram. Inciso 3. Cópia do cálculo de liquidação de penas, total delas, início e término do cumprimento, indicação das datas de eventuais fugas e recapturas, bem como cópia de decisões concessivas de unificação ou remissão, se houver. Inciso 4. Menção do regime prisional, bem como de eventuais progressões e regressões, com respectivas datas e fotocópias das decisões. Inciso 5. Folha de antecedentes. Inciso 6. Atestado de conduta carcerária. Inciso 7. Prova de ressarcimento do dano ou atestado de pobreza. Inciso 8. Promessa de emprego ou compromisso de comprovar trabalho ilícito em prazo razoável. Inciso 9. Indicação do local da futura residência. Inciso 10. Parecer da Comissão Técnica de Classificação ou Exame Criminológico, ou ainda, na falta destes documentos, e se tratar de preso recolhido em cadeia pública do interior, laudo efetuado por psiquiatra ou psicólogo, com manifestação também do diretor da cadeia pública. Subseção 9. Do processamento da execução provisória. Artigo 546. Os dispositivos relativos à execução definitiva aplicam-se, no que couber, ao processamento da execução provisória. Artigo 547. O juízo da execução provisória comunicará as seguintes ocorrências ao tribunal perante o qual se processa o recurso. Inciso 1. Progressão ou regressão de regime. Inciso 2. Livramento condicional. Inciso 3. Indulto. Inciso 4. Comutação. Inciso 5. Remissão de penas. Inciso 6. Evasões e recapturas. Inciso 7. Extinção de penas e da punibilidade. Inciso 8. Remoção e transferência de estabelecimento prisional. Inciso 9. Remessa dos autos a outro juízo. Artigo 548. Transitada em julgado, a decisão de conhecimento ao juízo da execução incumbirá. Inciso 1. Na hipótese de condenação, recepcionar as peças faltantes encaminhadas pelo juízo de conhecimento, atualizar a via da guia de recolhimento e informar a autoridade responsável pela custódia do executado acerca das alterações verídicas. Inciso 2. Na hipótese de absolvição, após a comunicação do juízo de reconhecimento, anotar o cancelamento da guia de recolhimento no sistema informatizado oficial. Subseção 10. Do processamento da execução de medida de segurança. Artigo 549. O juiz competente para a execução da medida de segurança ordenará a formação do processo de execução a partir das peças referidas no artigo 467 e, sempre que possível, implementará políticas antimanicomiais, conforme sistemática da Lei 10.216. Subseção 11. Da extinção da punibilidade do condenado. Artigo 550. A extinção da punibilidade do condenado
pelo cumprimento da pena ou por outro motivo, será comunicada ao Tribunal Regional Eleitoral para as providências do artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal. Após os autos do processo de execução penal, serão arquivados, providenciando-se as anotações quanto à situação da parte. Parágrafo 1º. Da comunicação ao Tribunal Regional Eleitoral ou de certidão eventualmente expedida relativa ao cumprimento da pena privativa de liberdade ou restritiva de direito. Constará, se o caso, expressa referência ao recolhimento ou não da multa cumulativamente imposta ao condenado e a remessa de expediente ao órgão competente para a respectiva execução. Parágrafo 2º. A certidão referida no parágrafo anterior será expedida gratuitamente, quando requerida pelo réu. Constituição Federal, artigo 5, inciso 34, a linha B, Código Eleitoral, artigo 373. Subseção 12. Da expedição de documentos pessoais do condenado e do internado. Artigo 551. O juízo da execução, dentre as ações voltadas à integração social do condenado e do internado, e para que tenham acesso aos serviços sociais disponíveis, diligenciará para que sejam expedidos seus documentos pessoais, dentre os quais o CPF, que pode ser expedido de ofício com base no artigo 11, inciso 5 da Instrução Normativa 864, de 25 de julho de 2008. Seção 29. Dos serviços da Corregedoria dos Presídios. Subseção 1. Dos livros da Corregedoria dos Presídios. Artigo 552. Os serviços da Corregedoria dos Presídios serão escriturados no livro Registro da Portaria do Juízo. Subseção 2. Dos livros dos estabelecimentos prisionais. Artigo 553. Os estabelecimentos prisionais manterão, obrigatoriamente, os seguintes livros. Inciso 1. Registro de entrada e saída de presos, com índice. Inciso 2. Registro de objetos e valores de presos, com índice. Inciso 3. Registro de visitas médicas aos presos. Inciso 4. Registro de óbitos. Inciso 5. Registro de visitas do Ministério Público. A linha B. Registro de visitas da Defensoria Pública. Artigo 81b, parágrafo único LEP. Inciso 6. Registro de termos de visitas e correições. Parágrafo único. Nos estabelecimentos prisionais que adotam controle informatizado, padrão da Secretaria de Administração Penitenciária, para registro de entrada e saída ou atendimento médico de presos, os livros poderão ser formados a partir de relatório impresso do sistema. Artigo 554. Os lançamentos do livro Registro de Objetos e Valores dos Presos serão sempre testemunhados e as importâncias em dinheiro depositadas em conta especial junto ao estabelecimento de crédito.